A Lei Geral de Proteção de Dados veio regulamentar os procedimentos e processos internos das empresas quando o assunto é tratamento de dados pessoais. A LGPD não veio destruir ou inviabilizar os negócios de ninguém, como ficou aí na crendice popular. Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa, de qualquer porte, à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal. E para você não perder nenhum conteúdo inédito, diário, ativa o sininho das notificações. No final desse conteúdo, se fizer sentido para você, antes de ir embora, deixa o seu like. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 2º, que traz os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente o inciso número 6. E o que diz lá no artigo 2º, inciso 6? Diz assim a Lei Geral de Proteção de Dados: a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, inciso 6, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Vou começar de trás para frente e vamos começar falando sobre a defesa do consumidor. Durante toda a legislação da Lei Geral de Proteção de Dados, você encontra mencionado direitos do consumidor, órgãos de defesa do consumidor, muitas vezes. Então eu sempre falo e eu comparo a Lei Geral de Proteção de Dados com o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque muitos momentos, e na maioria deles, o titular, que de acordo com o artigo 17, é aquele que detém a titularidade dos dados pessoais, ou seja, os dados pessoais não são das empresas, são nossos. E quem são os titulares? Hashtag somos todos titulares. Qualquer pessoa natural, ou seja, que esteja viva, ela detém a titularidade de seus dados pessoais. Traduzindo em miúdos, nós somos donos dos nossos dados e não as empresas. Muito bem, partindo deste princípio, o consumidor se confunde muitas vezes com o titular. Nós seremos titulares e consumidores todas as vezes que nós estivermos na qualidade de cliente de uma empresa, comprando produtos ou serviços. Nós não seremos consumidores, mas seremos titulares quando nós formos prestadores de serviço para aquele controlador ou então se nós formos empregados deles. Aí nós continuaremos como titulares, mas não seremos consumidores. Então é bom ficar bem claro. Mas a maioria das vezes nós vamos ser clientes / consumidores e também titulares de dados pessoais. Por isso que durante toda a Lei Geral de Proteção de Dados, há a menção sobre os órgãos de defesa do consumidor. Inclusive, dentre os direitos do titular, está escrito claramente que o titular tem direito de fazer requisições perante os órgãos de defesa do consumidor. Olha que legal, isso é mencionado claramente por 2 vezes dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. E também o primeiro acordo de colaboração que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados celebrou foi com o Senacom. E quem é o Senacom? É a Secretaria Nacional do Consumidor, que é a secretaria, vamos supor que fosse um guarda-chuva, aonde ela é o guarda-chuva que guarda aqui embaixo todos os PROCONs de todo o Brasil. Ela seria o órgão superior hierarquicamente que os PROCONs. Então, a primeira celebração de parceria foi com o Senacom, justamente porque essas 2 leis, elas caminham juntas. Então, quando o artigo 2º, inciso 6 fala sobre defesa do consumidor, diz sobre isso, porque muitos titulares também são consumidores, e todos os consumidores são titulares. Então, a defesa do consumidor é um dos fundamentos, porque afinal de contas, por que nasceu a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados nasceu para proteger os dados pessoais. Por isso que faz muito sentido essa colocação dentre os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. E também nós falamos de livre iniciativa e livre concorrência. Ficou aí no imaginário popular do mercado que a Lei Geral de Proteção de Dados veio inviabilizar o meu negócio. Imagina, nós vamos ter multa de 50 milhões, eles vão acabar com o meu negócio. Não é bem assim. Tanto que um dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados é garantir a livre iniciativa, ou seja, novos negócios e também
a livre concorrência. Dizer que todas as empresas podem ser concorrentes entre si, não pode haver monopólio, várias empresas podem atuar no mesmo ramo de atuação. Olha que legal. Mas o que a Lei Geral de Proteção de Dados faz é regulamentar algumas finalidades, ou seja, regulamentar o tratamento dos dados pessoais dentro de todos aqueles controladores, sejam pessoas físicas ou naturais ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. Lembra que eu sempre falo? Não existe exceção. Se você é um profissional autônomo ou se você tem um CNPJ, sem exceção, você precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E por que ela não impacta? Ela vai organizar a tua empresa. Olha que interessante, quando você faz um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos ter que mapear todos os dados e todos os processos internos daquele controlador. E muitas vezes aquele controlador nunca parou para organizar a governança. Me responde aqui nos comentários, você já trabalhou em alguma empresa que as pessoas não sabiam o que fazer no dia a dia, ficavam só apagando incêndio porque não havia uma organização, uma governança, um entrava na alçada do outro, um fazia o trabalho do outro, havia retrabalho, era uma bagunça? Muitas empresas trabalham assim, não existe uma governança corporativa. E quando você faz esse mapeamento de dados e principalmente o mapeamento dos processos, nós entendemos, nós enxergamos claramente aonde falta a governança, ou se nem tiver a governança, nós organizamos a governança daquela empresa. E ela vai ter muito mais clareza aonde ela precisa mudar alguns processos. E isso é muito interessante, porque eu sempre falo, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados não é custo, é investimento. A gente pode falar sobre isso em um outro vídeo, que este não é o objetivo deste. Então, quando você faz um processo de adequação, você vai ganhar eficiência, e a eficiência e a produtividade vão aumentar o seu lucro. Olha que interessante. Então, empresário, profissional liberal ou profissional autônomo, saiba que, ao contrário do que ficou aí no imaginário popular, a Lei Geral de Proteção de Dados não veio inviabilizar o seu negócio. Ao contrário, ele veio trazer mais organização e mais proteção, não só para o titular, mas também para a sua empresa, a partir do momento que ela vai ganhar uma governança de dados e também governança corporativa, aumentando a eficiência, aumentando a produtividade e, em consequência disso, aumentando o lucro. Afinal de contas, no final do dia, todos nós queremos aumentar os lucros da nossa empresa e diminuir os custos. Se esse conteúdo fez sentido para você e você tirou essa minhoquinha da tua cabeça, ai meu Deus, a LGPD veio inviabilizar o meu negócio, saiba que não, nós estamos aqui para ajudar o seu negócio a ficar ainda mais lucrativo. Se fez sentido para você, deixa o seu like antes de sair desse vídeo e deixa um comentário para mim se fez sentido para você essa informação.